Fala galera, eu já assisti a Predador Terra Selvagens da cabine de imprensa, o filme que chega agora quinta-feira, dia 6 de novembro, aos cinemas de todo o Brasil. Galera, essa crítica aqui, ó, completamente sem spoilers, teremos sim também o vídeo, como é de costume aqui no canal, com todos os spoilers do filme, para a gente poder conversar também abertamente sobre tudo o que acontece na trama desse filme aqui, que assim como, tá, os outros 3 vídeos que eu já tinha feito aqui no canal, 2, tá, com primeiras impressões, que é quando cai o primeiro embargo ali para os críticos americanos, eles podem colocar suas primeiras opiniões como primeiras impressões, sem ter algo muito argumentativo para as redes sociais, tá? Eu tinha feito 2 vídeos ali separados já, porque teve 2 sessões de imprensa em semanas diferentes. E tinha feito também já o vídeo com as críticas americanas, porque o segundo embargo também caiu, que daí sim é das críticas completas, e também a gente tinha feito aqui no canal. E algo me chamou muita atenção, tá? Que provocou também uma divisão na opinião dos críticos, e eu acredito que essa divisão ela vai passar também para a opinião dos espectadores, tá? Porque assim, vamos lá, cara, o Predador Terra Selvagens, tá? Ele continua assim a maneira de contar a história colocado pelo Dan Trachtenberg em Prey, só que ele aumenta muito alguns elementos e também muito a escala. A escala ela tá muito maior aqui em Terras Selvagens. E tem algo nesse filme, tá, que chama bastante atenção, é que ele quer conversar com um público muito além do público que já gosta, né, da franquia de Predador. E ao fazer isso, ele chega assim em pontos, tá, que até foi colocado como um argumento assim que ele é, digamos assim, fácil de se colocar, que é uma questão de disneyficação, marvelização, porque da maneira como a história ela vai se compondo, tá? Porque a gente tem, sim, elementos aqui que são muito mais simples, que conversam muito com um público muito maior do que se tinha antes dentro da franquia de Predador. E esses elementos, eles são realmente para buscar um público maior. Eles são realmente colocados ali na maneira como a história vai se desenvolvendo, como a narrativa vai se desenvolvendo, para chegar em pontos que o público gosta de ter. Por exemplo, a gente tem uma união de personagens que tem no seu primeiro momento, e principalmente, cara, o Deck e a nossa querida tia, que é uma das personagens interpretadas pela Ellen Fanning, problemas na sua relação, porque essa relação, obviamente, era uma relação bem estranha de se montar, e eles vão tendo, a partir daí, uma grande aproximação. E daí a gente tem outro personagem também que se insere e forma esse trio, também com esse mesmo tipo de elemento, digamos assim, essa mesma característica, tá? Um personagem que está colocado junto com essa dupla, onde é estranho, primeiramente, assim, tu entender como é que vai funcionar essa dinâmica toda, mas também vai colocando para quê? Para que essas dificuldades todas de relação impostas, né, nesse primeiro momento, principalmente pela figura que é, né, o Deck, o Predador, o Utija, para ter assim um certo carinho. E esse certo carinho, ele conversa também com o público, porque tu chega a ter vários momentos de alívio cômico nesse filme, tu chega também a ter um lado muito mais emocional presente nesse filme aqui, que está colocado já, digamos assim, desde o primeiro instante desse filme. Só que ele amplia esse aspecto todo com essas diferentes raças ali simplesmente interagindo e se dando bem. E esses aspectos tá para conversar com um público maior, que eu acho que realmente vai chegar no ponto de dividir muito a opinião dos fãs. Assim como dividiu a opinião de alguns críticos, como eu trouxe nos outros vídeos aqui. Para mim, cara, pro meu gosto, tá? Eu acho que Predador Terra Selvagens, ele tem elementos cruciais, já que eu gostei de dizer essa palavra elementos, né? Ele tem elementos, características que a gente conhece e adora vindo da franquia de Predador desde lá dos anos 80. E ele está presente aqui também em Terras Selvagens. E o Dan Trachtenberg sabe usar muito bem e sabe executar isso em tela muito bem. A gente tem, por mais que o filme tenha uma classificação etária tá mais baixa, ela não é uma classificação etária ali para 18 anos, né, para mais de 18 anos, ele tem uma classificação que permite que tu tenha também, assim, algumas cenas com um limite de violência, tá? Que é basicamente o quê? Para chegar onde a Associação Americana lá, que define, né, a classificação etária para cada filme, ela permite do aspecto, por exemplo, do ter o gore, ter o sangue, ter o coisas afins. A violência, cara, as cenas de ação, elas estão presentes.
tem uma cena de ação, cara, mais elaborada e muito bem executada do que outra, assim. E eu vi numa sala IMAX, ou seja, tá tudo isso muito bem executado e ainda mais colocado para a tela grande. E vai sempre no limite da violência, ele vai sempre no limite de onde que é realmente permitido, para que também tu consiga, com uma classificação mais baixa, tu alcançar um público maior. E ele quer realmente fazer isso, tá? Então, assim, pô, tu tem esses elementos trazidos que tu reconhece facilmente da franquia Predador e aqueles elementos que o fã mais puro, cara, vai ver e vai identificar e vai com certeza gostar. Essa outra parte toda, quando o filme começa a abranger essas questões e começa a conversar com o público maior, eu, em alguns momentos, gostei da dinâmica, em alguns momentos eu achei essa dinâmica um pouco mais forçada para que eu realmente chegasse a ter alguns sentimentos do tipo assim, se fosse um livro cômico, que isso me trouxesse algum tipo de, cara, sorriso, alegria, coisas afins, de realmente gostar de como estava colocado os personagens, quase como se fosse, tá? Eu vi um elemento colocado numa das críticas que chamou a questão do Mandaloriano. E qual é a grande figura que tem do Din Djarin e do nosso querido Grogu? A gente tem a figura do mais velho com o mais novo. Então isso também está apresentado em alguns momentos aqui de Terras Selvagens, que me trouxe esse sentimento assim, cara, tá legal, tá interessante, tá realmente me provocando, né, essa, digamos assim, bobeira de achar engraçada a situação toda, de como que ela tá sendo montada, porque eu também, assim, eu abracei já desde o início, porque eu já esperava o filme que eu tava indo ali assistir. Porque todas as primeiras impressões e as críticas, elas já me prepararam para o filme que eu ia assistir, ou seja, eu já sabia que algo como que está colocado na tela realmente iria acontecer. Então não me trouxe estranheza e eu já abracei o filme a partir daí. Então tem alguns momentos que isso realmente funcionaram para mim como espectador e alguns momentos que me deram assim essa sensação de estar um pouco mais forçado uma coisa e outra. E a questão da emoção toda, de ser algum momento colocado para ter já uma intimidade maior, digamos assim, sobre o que é o sentimento que o Deck, por exemplo, sente e o que é sobre um sentimento que a tia ela não sente, mas ela entende, porque ela é uma sintética da Weyland-Yutani, que também tem algo colocado a mais na sua programação ali, para que ela realmente tenha um entendimento das outras criaturas, ou seja, isso permite a ela também ter um tipo maior de emoção colocada, por mais que seja uma emoção que ela entenda, não uma emoção que ela sinta. E isso também está colocado dentro do filme ali, e me trouxe também algo que é buscado para todo qualquer espectador para esse filme, tá? Que é uma aproximação maior para os personagens, uma aproximação maior para a jornada que esses personagens estão tendo ali, que é uma jornada até um pouco mais simples, que tem algum e outro momento de reviravolta, mas ela é muito clara desde o começo que tipo de jornada tu vai assistir também aqui colocada em Terras Selvagens. Então, assim, muitos momentos desse filme, cara, quando ele chega e quer falar para um público maior, e para mim, enquanto espectador, isso realmente funciona. Em alguns momentos ali, para mim, teve essa sensação de ser um pouco mais um sentimento muito mais fabricado para que eu tenha também ali algum tipo de reação ou outra, tá? Só que eu entendo muito qual é essa figura nova que eles estão querendo chegar. Eles querem chegar e conversar com essa franquia aqui, que é uma franquia estabelecida com altos e baixos, que já vem de muito tempo também, que, querendo ou não, né, é algo já muito bem claro dentro da cultura pop, que tipo de obra que ela vai te entregar, e me bateu muito um sentimento como a questão de Alien Earth, que Alien Earth também ela quer falar para um público maior, então ela coloca uns outros elementos ali que vão ser divisivos também na opinião dos fãs. E aqui, Terras Selvagens, ele vai também muito por esse caminho. Ele quer também falar com esse público maior. Então, galera, pô, ele é um filme que vale muito a pena ser visto. Ele é um filme que traz essas características aqui importantes do que tornaram a franquia Predador tão importante, tão marcante, e quer sim fazer com que esse filme, com que essa franquia, ela se expanda, porque ela tem também ali, né, no seu momento final algo claríssimo colocado para uma sequência, claríssimo colocado para uma sequência, e ele quer conversar, cara, com um público que ele talvez não alcançaria se ele fosse um predador muito mais fiel às origens lá do primeiro filme, por exemplo.
ele provavelmente não conseguiria alcançar. Ele chegaria realmente a bater nesse limite aqui de não ter, né, algo que vai ser fundamental para esse filme também, que é a questão do boca a boca. Que, obviamente, que aqui, para nós no Brasil, ele funciona, só que eles querem que funcione, daí eu tô falando a questão de quem está realmente financiando esse filme, ele quer que isso aconteça muito forte para o seu mercado interno, o mercado norte-americano lá, para que chame a atenção de um público que provavelmente não se interessaria em ver esse tipo de filme aqui. Então, galera, coloque aí nos comentários a expectativa de vocês, caso não tenha visto ainda Predador Terras Selvagens. O que vocês esperam, se vão assistir ou não vão assistir, e caso já tenham assistido, tô vendo essa crítica aqui, já depois das sessões de pré-estreia que já vão começar a acontecer, já agora na quarta-feira, que é o momento que eu vi o filme, né? E estou gravando essa crítica aqui no dia 5 de novembro, ou a partir do dia 6, quando o filme estrear por todo o Brasil. E não esqueçam também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.